Em nome do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Dr. Fernando Leal da Costa, dou por aberta esta sessão solene do 20º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, cuja mesa de honra é presidida pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde e constituída pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, Sr. Presidente da Vial, Sr. Secretário-Geral da Ordem dos Médicos Dentistas, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da OMD, Sr. Presidente do Conselho Fiscal da OMD, Sr. Presidente do Conselho Deontológico e Disciplina da OMD, Sra. Presidente da Comissão Organizadora do 20º Congresso da OMD e pelo Sr. Presidente da Comissão Científica da OMD. Em nome do Sr. Bastonário e da Sra. Presidente da Comissão Organizadora, saudamos os demais convidados aqui presentes. Em representação da Casa Civil do Presidente da República, Doutora Clara Carneiro, consultora para os assuntos de política de saúde. Engenheiro Carlos Matias Ramos, bastonário da Ordem dos Engenheiros. Professor Carlos Maurício Barbosa, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Enfermeira Maria Augusta Sousa, bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Professor Telmo Mourinho Batista, bastonário da Ordem dos Psicólogos. Dr. Carlos Pereira Martins, Presidente da Comissão Executiva do CNOP. Professor Salvato Trigo, Reitor da Universidade de Fernando Pessoa. Professor António Almeida Dias, Presidente da CESPU. Professor José Martins dos Santos, Presidente da Direção do Egas Muniz. Dr. Luís Cunha Ribeiro, Presidente da ARS Lisboa e Val do Tejo. Dr. João Carvalho das Neves, Presidente da ACSS. Dr. João Castelo Branco Golão, Presidente do IDT. Dr. Rui Calado, em representação da Direção-Geral de Saúde. Dr. Duarte Brás, Assessor Coordenador do Governo Regional dos Açores em Lisboa. Representante da Ordem dos Médicos. Doutora Leonor Aires, Secretária-Geral da Ordem dos Economistas. Dr. Júlio Pedro, representante do INEM. Professor Afonso Pinhão Ferreira, Diretor da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. Professor Fernando Guerra, Coordenador da Área de Medicina Dentária da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Professor Manuel Queiroz Medeiros, Diretor do Instituto Superior de Ciências da Saúde, Egas Muniz. Professora Carla Lopes, membro da Comissão Instaladora da Ordem dos Nutricionistas. Professor Jorge Leitão, coordenador do curso de Medicina Dentária da Universidade Católica Portuguesa. Professor Paulo Maurício, coordenador do mestrado integrado de Medicina Dentária do Instituto Superior de Ciências da Saúde, Egas Muniz. Dr. Jaime Portugal, presidente da Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária. Dr. José Martins Cautela, presidente da ANDEP. Fátima Duarte, presidente da Associação Portuguesa de Higienistas Orais. Dr. Álvaro Rodrigues, mesário adjunto da Santa Casa Misericórdia do Porto. Restantes representantes das Sociedades Científicas de Medicina, órgãos sociais da Ordem dos Médicos Dentistas, ex-órgãos sociais da Ordem dos Médicos Dentistas, presidentes das associações académicas das Faculdades de Medicina Dentária. Os nossos convidados internacionais. Dr. Gianluca Exilé, Diretor Executivo da Federação Dentária Internacional. Dr. Francisco Rodrigues Lousano, Vice-Presidente do Conselho Europeu dos Médicos Dentistas. Dr. Newton Miranda de Carvalho, Presidente da Associação Brasileira de Odontologia. Dr. Reza Ghazanavi, Presidente da Associação Dentária do Irão. Dr. Borislav Milanov, Presidente da Associação Dentária da Bulgária. Dr. Mamadou Kandé, Presidente da Associação Dentária da Guiné-Bissau. Dr. Adriano Albano Forghieri, Presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Dr. Vinícius Esteves Salgado, representante da ABO Rio de Janeiro. Dr. Nasser Fares, Presidente da ABCD Mato Grosso. Doutora Júlia Saviegas, representante da Comissão Instaladora da Ordem dos Médicos Dentistas de Angola. Dr. John Eliquias, Presidente do Greater New York Dental Meeting. Dr. Robert Edwab, Diretor Executivo do Greater New York Dental Meeting. Representantes do International Organization of Dental Students. Demais entidades académicas e públicas aqui presentes, bem-vindos. A abrir esta sessão solene tem a palavra a Sra. Presidente da Comissão Organizadora da 20ª edição do Congresso da OMD, Professora Eunice Carrilho. Muito boa tarde. Permita-me, Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Dr. Fernando Leal da Costa,
que em seu nome cumprimente todos os ilustres elementos da mesa de honra e restantes convidados desta sessão solene. É um prazer ter-vos aqui presentes. Estimadas e estimados colegas, quando o Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos Dentistas me convidou para presidir a comissão organizadora deste congresso, sabia que depositava na minha pessoa uma prova de grande confiança. Agradeço, na pessoa do seu presidente, professor Paulo Melo, e digo-lhe que fiquei muito lisonjeada por o terem feito. Tendo em consideração o enorme sucesso que têm sido os congressos anteriores, ser responsável pela 20ª edição foi, sem dúvida, um enorme desafio em que me empenhei totalmente e que espero ter estado à altura. O elevado número de médicos dentistas inscritos e a procura pelas empresas de especialidade comprovam, uma vez mais, o reconhecimento pela distinta qualidade científica deste evento e pela superior oportunidade de apresentação de novos materiais. Temos mais de 80 conferencistas, muitos de prestigiado renome internacional. Introduzimos este ano um curso prático de medicina dentária baseada na evidência, cuja adesão foi um êxito. Repetimos o Fórum Ibérico com a apresentação de casos clínicos onde a discussão e escolha da decisão terapêutica se faz em conjunto com os nossos colegas espanhóis. Partilhamos e estreitamos laços profissionais, científicos e de amizade. Apresentamos um fórum de controvérsias com um formato que permite a discussão e a tomada de decisão em situações clínicas ambíguas. Os temas socioprofissionais foram um ponto de honra desta organização. Não esquecemos os colegas mais novos que se deparam atualmente com tantos problemas, mas oferecendo igualmente a possibilidade a outros de fazerem a atualização dos seus conhecimentos. Vivemos tempos de mudança e de exigências. Temos sabido estar à altura. Não fora o papel preponderante que a Ordem tem tido, determinante na condução da valorização desta classe profissional. The last but not least, esta Expo Dentária é o reconhecimento da boa organização, da boa qualidade do espaço e das estruturas apresentadas, bem como da garantia da participação comercial bem-sucedida de tantos que a visitam. Esta é a maior Expo Dentária de sempre. Aos tradicionais pavilhões 1 e 2 tivemos de adicionar o pavilhão 3 e o 4. Agradeço desde já aos patrocinadores e a todas as empresas presentes na pessoa dos seus expositores. Mas nestes tempos difíceis temos algumas alegrias para partilhar com todos. Primeiro, este congresso reveste-se de grande significado. Não fora este o ano da tomada de posse do nosso bastonário como presidente da FDI. A medicina dentária portuguesa vê-se assim representada ao mais elevado nível. E a saúde oral mundial está depositada em boas mãos. Segundo, celebramos o 20º Congresso e, por fim, a maturidade e o sucesso alcançados. Mas estas palavras seriam inúteis e vazias de significado se não tivesse ao meu lado um grupo coeso, trabalhador e de características humanas, éticas e morais inexcedíveis. Não tenho palavras para vos agradecer. Não vou nomear todos os elementos da Ordem, da Comissão Organizadora e colaboradores individualmente. Eles sabem e todos nós também. Mas a experiência, a amizade e disponibilidade sem horário dos colegas e amigos Orlando Monteiro da Silva, Pedro Pires, Ricardo Faria Almeida, Natália Lucas Nunes, Gil Alves, Ricardo Oliveira Pinto e Maria do Céu Paz foram determinantes na condução de muitas decisões.
Obrigada a todos pela vossa amizade. Já tenho saudades vossas. Por último, agradeço aos meus a total compreensão e apoio ao longo destes tempos roubados à sua presença. Nunca vacilaram. Desejo ao nosso colega Artur Lima as maiores felicidades na organização do próximo evento. A todos, um fantástico congresso. Tenho agora a palavra o Sr. Presidente da BIAL, Dr. Luís Portela. Bom dia. Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Dr. Fernando Leal da Costa, demais autoridades presentes, Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Orlando Monteiro da Silva, demais membros da Ordem dos Médicos Dentistas e demais membros organizadores deste Congresso, minhas senhoras e meus senhores, eu gostava de, antes de mais, agradecer ao Sr. Bastonário o amável convite para aqui estar hoje convosco, que me surpreendeu, mas que me deixou muito grato, para estar hoje convosco numa altura em que o vosso Congresso faz 20 anos e convenceu-me a vir dizendo-me que nós, BIAL, estivemos convosco desde o primeiro momento, desde a primeira organização, desde o primeiro Congresso. E gostaria que aqui eu testemunhasse o que de então para cá nos apercebemos. E eu, de facto, gostaria de cumprimentar os médicos dentistas portugueses pelo trabalho fantástico que têm feito ao longo destes últimos 20 anos. Nós, e algumas outras empresas, naturalmente, que vos apoiaram nos diferentes congressos, percebemos esse imenso trabalho de notoriedade nacional e até mesmo internacional. E eu gostaria de cumprimentar, de uma forma especial, 3 pessoas que me parece constituírem-se como símbolos desse trabalho que foi desenvolvido ao longo dos últimos 20 anos. Em primeiro lugar, se me dessem licença então, o professor João Carvalho. Pela forma como, desde 91, arrancou com a liderança da então Associação Profissional dos Médicos e Dentistas Portugueses e pela forma como liderou esse processo difícil na época, complicado, mas com competência, com muita garra, com muita força. Processo, e cumprimento a ele e naturalmente a todos aqueles que participaram na equipa dele ao longo desses anos, e nomeadamente um desses elementos que em 1998 se tornou o primeiro bastonário desta ordem, o professor Manuel peço desculpa, Fontes de Carvalho, que arrancou, portanto, com uma nova ordem, numa posição relativamente difícil, e entre 98 e 2001 conduziu o processo. A ele e a todos aqueles que o acompanharam, os meus cumprimentos também. E agora, finalmente, a partir de 2011, bastonário desta ordem, o Dr. Orlando Monteiro da Silva, terá revelado qualidades fantásticas de liderança e de dinamização de todo o setor, granjeando notoriedade a nível nacional, em prol, naturalmente, da medicina dentária, em prol da saúde dos portugueses, mas também notoriedade internacional. Como todos sabemos, desde setembro ele é Presidente da Federação Dentária Internacional, o que naturalmente honra a classe e honra o país. Ao Dr. Orlando Monteiro da Silva e a todos aqueles que o acompanham, os meus cumprimentos, os votos, então, de um bom congresso e que saibam dar continuidade à trajetória bonita que têm feito, trajetória profissional bonita que têm feito ao serviço da saúde oral dos portugueses. Muito obrigado. Convidaria a usar da palavra o Sr. Presidente do Conselho Deontológico e de Disciplina da Ordem dos Médicos Dentistas, o Sr. Professor João Aquino.
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Dr. Fernando Leal da Costa, permita-me que cumprimente Vossa Excelência e que, na sua pessoa, estenda os meus cumprimentos a todos os ilustres elementos da mesa. Digníssimos convidados, caros colegas e amigos. Para além da apresentação do estado da arte e do convívio entre colegas, o Congresso da Ordem é também um momento de reflexão. Reflexão essa que incide sobre o trajeto e adaptações da nossa profissão e da saúde oral em geral e das conclusões acerca da melhoria ou não dos cuidados que prestamos aos doentes. No memorando da Troika e no que concerne às profissões regulamentadas, pode ler-se o seguinte: eliminar as restrições à utilização de comunicações comerciais, publicidade, em profissões regulamentadas, como é exigido pela Diretiva de Serviços. É uma história antiga, esta, e começou em 75, quando o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu que certas profissões não podiam estar fora das leis antitrust. Como consequência, a Federal Trade Commission proibiu as restrições à publicidade, abrangendo a medicina dentária. Nessa altura, os médicos dentistas americanos levantaram a sua voz contra esta decisão, mas sem sucesso. Seguiu-se uma série de acontecimentos, em 85 no Reino Unido, por pressão do Governo também foram abolidas as restrições, um relatório da OCDE de 2000, um relatório Monti, etc., etc. Por pressão da nossa autoridade da concorrência, é alterado o Código Deontológico dos Médicos Dentistas e elaborado o Regulamento de Divulgação Profissional, em 2007. O que tem esta cronologia de acontecimentos em comum? Estas medidas encorajam a concorrência é benéfica para os consumidores. Mas também, estas medidas têm a discordância das associações profissionais por se confundir o exercício profissional com uma mera operação de compra e venda. Não se conhece a opinião dos doentes, que provavelmente não querão ser considerados consumidores, mas antes merecedores de outras atenções. São assim medidas tidas como benéficas por estranhos à relação médico-doente. Do ponto de vista deontológico, persistem as mesmas dúvidas. Como é que, estimulando a concorrência entre médicos dentistas, se consegue, ao mesmo tempo, estimular a cooperação e colaboração entre eles, que possibilitem o envio dos doentes, tendo em atenção o superior interesse destes? Sendo o princípio matricial das profissões de saúde, e neste caso a medicina dentária, a colocação dos direitos e interesses do doente acima dos interesses próprios do médico dentista, como é que tal se alcança num ambiente de grande concorrência e competição entre profissionais? Será que a concorrência é da mesma forma benéfica para consumidores e doentes? Não estarão os consumidores numa situação de igualdade no mercado, enquanto que os doentes estão numa situação de desigualdade perante os médicos dentistas, devido ao facto de necessitarem dos seus cuidados? Não será a altura de olharmos menos para os mercados, esses entes que facilmente se enervam e dificilmente se acalmam, e recentrarmos as nossas atenções na relação médico-dentista-doente? Não será para isso necessário um aumento da regulação das próprias profissões de mercado, e em particular aquelas que incidem no nosso exercício profissional? O Conselho Deontológico e Disciplina está neste momento a fazer uma revisão aprofundada do nosso Código Deontológico, com vista a elaborar uma proposta de alteração. É chegado o momento de toda a classe colaborar, com o envio de sugestões. É este o momento para criticar o Código e não depois de ser aprovado. Os princípios norteadores com que parte o CDD para esta revisão são os seguintes: reforço dos direitos fundamentais dos doentes, incorporando as normas éticas que têm vindo a ser desenvolvidas, em particular na União Europeia, como seja o direito à informação, no consentimento, o direito à queixa, a gestão do risco e do erro. Plasmar para o nosso Código os conceitos deontológicos contidos em legislação diversa, como sejam os dados de saúde, a informação médica e a sua propriedade. Clarificar e redefinir modos de relacionamento entre médicos dentistas, tendo em atenção as situações de prestação de serviços ou emprego. Regular o comportamento do médico dentista para com a comunidade, particularmente na exposição do seu bom nome e imagem, contribuindo para o prestígio e dignidade da profissão. É nosso objetivo promover um código deontológico mais forte e moderno, adaptado às atuais realidades da saúde oral. Muito obrigado e um bom congresso.
Tenho agora a palavra o Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, Professor Jorge Simões. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde, Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Srs. Bastonários presentes, Srs. Dirigentes do Ministério da Saúde, Sra. Clara Carneiro, Consultora do Sr. Presidente da República, que está num lugar onde eu estive durante 10 anos, como consultor do Presidente Jorge Sampaio, a quem desejo muitas felicidades, minhas senhoras e meus senhores. Eu confesso que tenho uma ligação afetiva muito forte à vossa profissão, ao longo de muitos anos. Confesso que participei no Comitê Consultivo de Médicos Dentistas da União Europeia no final da década de 80, princípio da década de 90 e, imaginem, fui Presidente do Comitê Consultivo durante 2 ou 3 anos da União Europeia na criação dessa entidade e quando, aliás, a Associação de Médicos Dentistas se transformou em Ordem dos Médicos Dentistas e aproveito para também eu homenagear ou referir publicamente a importância do anterior bastonário, professor Manuel Fontes Carvalho, que não sei se está cá, estará com certeza, e a quem me ligam laços de amizade fortes. É com muito prazer que aqui estou, no momento em que celebram 20 anos deste Congresso. Parabéns à Ordem, parabéns aos médicos dentistas e uma saudação muito especial ao Sr. Bastonário, Dr. Orlando Monteiro da Silva, pela assunção da presidência da Federação Dentária Internacional, o que é naturalmente um motivo de orgulho para todos os portugueses. Existe hoje um reconhecimento alargado do papel específico de cada instituição no complexo sistema de regulação e supervisão da prestação de cuidados de saúde em Portugal e as dúvidas que existiram sobre o papel da entidade reguladora da saúde, sobretudo sobre eventuais sobreposições com outras instituições, estão hoje ultrapassadas. É reconhecido que o âmbito, missão e competências de cada entidade estão claramente definidos e devem ser respeitados, garantindo um quadro de complementaridade entre as diversas atividades de regulação que cubra com eficácia todas as dimensões da prestação de serviços de saúde. Os benefícios da boa convivência e cooperação entre as diversas instituições que desenvolvem atividades de regulação são importantes, quer para os profissionais, quer para os utentes, quer para o sistema de saúde em geral. Para os profissionais, traduz-se no contributo para a dignificação da sua atividade, garantindo um ambiente regulatório estável e previsível dos mercados onde os profissionais exercem a sua atividade. Do lado dos utentes, os benefícios de um bom sistema de regulação e supervisão traduzem-se, sobretudo, na segurança e na proteção da satisfação das suas necessidades de saúde. A entidade reguladora da saúde tem apostado numa relação de cooperação estreita, positiva e ativa com todas as ordens profissionais, mas cumpre-me realçar o exemplo bem-sucedido da cooperação com a Ordem dos Médicos Dentistas, patente, por exemplo, em ações conjuntas sobre o exercício ilegal da profissão ou na implementação do licenciamento das unidades privadas de medicina dentária ou ainda no desenvolvimento do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde, SINAS, que é desenvolvido no âmbito da entidade reguladora da saúde. A necessidade de regulação e supervisão no setor da saúde reside nas características específicas dos mercados da saúde, como bem sabem. A assimetria de informação entre prestadores e utentes, a intermediação por seguros de saúde da relação comercial entre clientes e prestadores, a relevância física, psicológica, moral dos objetivos pretendidos com a prestação de cuidados de saúde. A regulação da saúde é ainda mais necessária quando são grandes os focos de pressão sobre instituições, profissionais e utentes. Refiro-me concretamente à pressão decorrente dos importantes compromissos assumidos pelo Estado português no âmbito do apoio financeiro externo, os quais têm uma incidência particularmente exigente na área da saúde. Neste contexto, é legítimo considerar que existem riscos de as reduções de despesa e os necessários ganhos de eficiência poderem atingir o acesso aos cuidados ou a sua qualidade e segurança. É neste cenário delicado para os cidadãos que a regulação do setor da saúde se apresenta como essencial. Essencial para garantir a defesa dos legítimos direitos dos utentes dos cuidados de saúde. Essa regulação deve incidir sobretudo naquelas áreas em que a pressão da eficiência e da contenção de custos
poderá ter um impacto superior. Caso da qualidade e da segurança, o acesso e a equidade aos cuidados de saúde. A relação destas matérias não constitui uma oposição à busca da eficiência. É bom que fique claro. De facto, uma regulação eficaz induz um sistema de saúde mais eficiente no cumprimento daquilo que são os seus objetivos de manutenção da saúde das populações. O que se deseja é um correto equilíbrio entre o consumo adequado de recursos e a manutenção dos níveis de acesso e qualidade aos serviços de saúde. O próprio conceito de ganho de eficiência reside neste equilíbrio. Conseguir fazer o mesmo consumindo menos recursos. Este é o princípio fundamental que subjaz a todas as atividades de regulação da entidade reguladora da saúde, estando particularmente presente nos recentes contributos de apoio à decisão sobre a política de saúde que a entidade reguladora da saúde tem dado a pedido do Governo da República. Finalizo dizendo que me habituei há muito a ver na saúde o indicador privilegiado do progresso das nações e do desenvolvimento humano. Termino, pois, com uma sincera mensagem de otimismo no futuro que me permite o reconhecimento da qualidade do vosso trabalho e a confiança que a sociedade em vós deposita. Muito obrigado. Usa agora da palavra o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Orlando Monteiro da Silva. Muito bom dia. Senhor Secretário de Estado, permita-me que, em seu nome, cumprimento também, para não me alongar, a mesa e, sobretudo, os nossos convidados internacionais e nacionais e os caros colegas aqui presentes. Este nosso congresso é sempre uma ocasião especial. Como costumo dizer, é muito mais que um congresso. Particularmente quando comemoramos hoje a sua 20ª edição. São já 20 que o transformaram no maior congresso de saúde da Península Ibérica. Estamos muito gratos a todos os que têm contribuído para o seu êxito. Os médicos dentistas, desde logo, e a indústria que o tem apoiado. Hoje aqui, como foi dito, simbolizada pelo Presidente da Vial, o Dr. Luís Portela, que é um dos apoiantes do Congresso desde as primeiras horas. Mas reconhecemos todas as parcerias. São parcerias win-win, com 115 empresas na Expo Dentária. Destaco também os nossos patrocinadores oficiais, Pierre Fabre, Nobel Biocare, Straumann, AstraTech, Dental Press, 3M, Klockner, ACE Europa, FIBO e AXA. Em 2010 tivemos, no ano passado, 120 empresas diferentes, 7.200 metros quadrados de Expo Dentária, com mais de 6.500 visitantes. A nível científico, contamos também o ano passado com a presença, porque este ano os dados ainda não estão totalmente disponíveis, de 69 conferencistas e mais de 3.500 congressistas, num total de mais de 10.000. Este ano contamos incrementar estes números. Queremos aqui partilhar esta celebração com os nossos convidados nacionais e internacionais. Muito obrigado à Comissão Organizadora, Científica, ao staff da Ordem dos Médicos Dentistas, a todos, afinal, que tornaram este congresso muito mais que um congresso. Estes 20 anos significam também 20 anos de afirmação do nosso grupo profissional em Portugal, os médicos dentistas. 20 anos em que a Ordem contribuiu substancialmente para a construção do edifício regulatório da saúde no nosso país, ao nível europeu e mundial. Tarefa, aliás, inacabada e que é fundamental continuar a acompanhar de perto. No que nos diz mais diretamente respeito, na regulação da profissão em si, temos cumprido exemplarmente. Por exemplo, na revisão da formação básica do médico dentista europeu, a Diretiva 36/2005, recentemente transposta para a legislação portuguesa, na legislação europeia sobre branqueamentos dentários, na regulação da restrição da utilização do amálgama dentário, através da Federação Dentária Internacional e das Nações Unidas,
nas normas de proteção ambiental e tratamento de resíduos da profissão, onde fomos absolutamente pioneiros em Portugal, na formação contínua dos médicos dentistas, na emissão de guidelines de qualidade no exercício clínico e profissional, na regulamentação das especialidades, na ética e deontologia, aqui já da responsabilidade do ilustre Conselho Deontológico e Disciplina, no combate ao exercício ilegal. A regulação é também, essencialmente, um exercício interinstituições, de colaboração com diversas entidades, não dependendo, em grande parte, exclusivamente da Ordem dos Médicos Dentistas. No que da Ordem diz respeito, temos estado sempre à altura das circunstâncias. Por exemplo, como o Sr. Presidente da RS já referiu, no licenciamento, visto como uma ameaça à profissão há algum tempo atrás, onde a medicina dentária é um modelo a seguir. Esperemos que, no mais curto espaço de tempo possível, por outras áreas médicas também, com mais de 4.963 unidades clínicas e consultórios de medicina dentária registados, 3.607 já licenciados e ainda 534 em pedido. Desta forma, tem a Ordem ajudado a contribuir para assegurar requisitos mínimos de segurança à população e também de concorrência leal entre as diversas unidades de prestação de medicina dentária, entre médicos dentistas. Recentemente também colaboramos na ainda inacabada prescrição eletrónica e na prescrição por denominação comum internacional. Mas este nível regulatório interinstituições, creio, porém, haver ainda um longo caminho a percorrer. Um caminho de definição do papel de cada uma das várias entidades que atuam na regulação da saúde, sobretudo de organismos regulatórios, e são vários, que muitas vezes duplicam esforços, outras vezes não preenchem vazios importantes que colocam em causa a defesa do interesse público. Todos temos que estar à altura de circunstâncias conhecidas particularmente exigentes. As ordens, no que respeita aos profissionais e à defesa, no caso das ordens da saúde pública, mas o próprio Estado e órgãos de soberania, numa das suas tarefas regulatórias mais esquecidas e mais abrangentes, a elaboração de legislação adequada. Ao nível da racionalização e combate ao desperdício e fraude, o Ministério da Saúde tem vindo a trabalhar com enorme determinação e muito esforço. Disso somos testemunha e disso nos congratulamos também. As luzes do Ministério da Saúde estão acesas até às 9h10 da noite, como tivemos, aliás, ocasião de comprovar várias vezes em reunião com o Sr. Secretário de Estado, por diversas vezes. Noutras vertentes, porém, nomeadamente quando o Serviço Nacional de Saúde dá sinais de exaustão, é necessário afinar aspectos importantes de regulação complementar, envolvendo o setor privado, a sociedade civil, as associações de doentes e consumidores, as profissões da saúde. A OMD apresenta-vos hoje um exemplo de regulação fundamental, a estratégia de implementação da nomenclatura da profissão. E só um breve enquadramento histórico. Os anos 70 ficaram marcados na história da saúde no nosso país como a década em que surgiram, fruto da criação das faculdades de medicina dentária, os seus primeiros médicos dentistas. Desde então, a profissão passou por diversas fases na utilização da nomenclatura descritiva dos atos próprios da medicina dentária. Primeira, utilização da nomenclatura da Ordem dos Médicos. Utilização de nomenclatura dispersa e cientificamente desapropriada de diversos subsistemas e convenções. Utilização das antigas tabelas de nomenclatura da APMD e da OMD. E uma mistura desordenada de todas estas situações que vemos hoje em dia. No âmago das funções de regulação da profissão que nos foram delegadas pelo Estado, regular a designação dos atos próprios da medicina dentária cabe exclusivamente à Ordem dos Médicos Dentistas. O que pretende a OMD com a apresentação desta estratégia de implementação da tabela de nomenclatura? Certificar-se que todos, médicos dentistas, doentes, sistema de saúde, subsistemas, convenções, seguradoras, planos de saúde, outras entidades reguladoras utilizam a mesma linguagem a este respeito. Por exemplo, quando nos referimos à restauração de um dente, ao
aquilo que se chama normalmente às vezes de tratar um dente. É preciso que se saiba, porque isso faz toda a diferença, se essa restauração se refere a 1, 2, 3, 4 ou 5 faces. Se é uma restauração provisória ou se é uma restauração mais definitiva. Qual o tipo de material utilizado? Se é uma restauração direta, executada no doente pelo médico-dentista, ou indireta, feita em laboratório e depois adaptada e colocada por este. Se é uma restauração com proteção do interior do dente, com proteção pulpar, e neste caso, qual o tipo de material utilizado? Se é uma restauração com meios de retenção físicos adicionais. Outro exemplo, na reabilitação de um doente com prótese fixa, removível ou implante ou suportada, se a preparação dentária está incluída, se os meios de retenção estão previstos, se estão previstas próteses provisórias, provas diversas, impressões, registros, cimentações, o tipo de materiais utilizados e por aí fora. O nosso dia-a-dia como médico-dentista está preenchido por estes atos e a cada um deles deve corresponder uma designação, uma nomenclatura rigorosa e precisa. Ou seja, o que a opinião pública, entidades externas à profissão, normalmente terceiros pagadores e outras entidades regulatórias, e até médicos-dentistas, designavam de forma simplista por tratar um dente, tem na nova nomenclatura da Ordem dos Médicos-Dentistas 46 atos médico-dentários diferentes, 46 procedimentos cirúrgicos que deverão ser descritos pela nomenclatura e valorizados em função da experiência, qualificação e perícia de cada médico-dentista, da colaboração do doente, das condições sistémicas, do seu grau de higiene, enfim, um leque bastante alargado de fatores. Tudo isto tem enorme importância e deverá ser rigorosamente discriminado numa descrição exaustiva de todos os procedimentos clínicos e cirúrgicos que os médicos-dentistas efetuam em cada doente, atribuindo um valor de honorários a cada um destes procedimentos em conformidade com o Código Deontológico, com particular destaque para o artigo 22 sobre honorários, que diz: há que atender que na fixação destes o médico-dentista deverá ter em conta, nomeadamente, a importância, a complexidade e dificuldade dos cuidados prestados, o tempo gasto e os custos inerentes. Desta forma, todos utilizarão o mesmo tipo de linguagem, defendendo o interesse superior dos doentes, do consumidor, se preferir, e do compromisso que nós, médicos-dentistas, assumimos com a saúde e com as suas boas práticas, não penalizando, numa lógica de média, no estabelecimento dos honorários, ainda hoje, infelizmente, muito frequente, atos médico-dentários mais simples em detrimento de outros mais complexos, que não são devidamente valorizados. Numa lógica de preço uniformizado, que tenta compensar de um lado em detrimento de outro. Prática totalmente errada em termos de estabelecimento de honorários e, sobretudo, da valorização relativa de cada ato de medicina dentária. Como se, noutras áreas médicas, uma cirurgia ao apêndice, e os médicos que me desculpem se a nomenclatura não for exatamente esta, fosse o mesmo que uma cardíaca e designada por cirurgia com honorários standardizados. Ou como, noutra área económica, quando vamos a um restaurante, a fatura não aparecesse discriminada e surgisse apenas como refeição, cobrando-se por igual todos os clientes, independentemente do prato escolhido, das entradas ou dos vinhos servidos. Estes pequenos exemplos que utilizo resultam muitas vezes em conflitos clínicos e, sobretudo, comerciais com os nossos pacientes. Uma fatura genérica ou que contenha uma nomenclatura dúbia é fonte de dúvidas e obriga-nos a argumentações redobradas. E somos nós, médicos-dentistas, nos nossos consultórios, a quem está entregue a miúde a resolução deste tipo de conflitos. Este tipo de atitude não serve naturalmente os interesses dos nossos doentes, da população e dos médicos-dentistas. Poderá servir, isso sim, os interesses daqueles
que pretendem nivelar por baixo, daqueles que não revelam interesse na qualidade. Não naquela qualidade, meus caros amigos, do número de sabores diferentes de infusão de chá na sala de espera, ou na do spa com massagem incluída no tratamento de medicina dentária, ou das montagens televisivas mais ou menos novelescas dos doutores Phil cá do Burgo, da hotelaria, do design, mas, sim, na qualidade da evidência científica, na opção de tratamento, da defesa intransigente do melhor interesse do doente, da dedicação, da formação contínua, das boas práticas em todas as vertentes da profissão, do estudo, diagnóstico, prevenção, tratamento e reabilitação. Na transparência, no merecimento dos honorários cobrados, na valorização do trabalho, na responsabilização, na ética profissional. A nós, cumpre-nos contribuir para que os pacientes possam, consciente e informadamente, ter capacidade de comparar, escolher, questionar, reconhecer e até reclamar, evidentemente. Quem estará interessado na falta de transparência e de informação? Quem estará interessado em doentes mal informados? Quem estará interessado num consumidor inculto? Algumas convenções, planos e seguros de saúde e afins que pretendem descaradamente e sem qualquer tipo de escrúpulo tirar vantagem das dificuldades de inserção profissional dos médicos dentistas, particularmente dos mais jovens, publicitando tratamentos gratuitos ou pagos a preços absolutamente irrisórios, autodesignando-se por seguros de saúde, sem cobrir qualquer tipo de risco. A Ordem dos Médicos Dentistas não se resigna nem será complacente com este tipo de práticas. Com a implementação da tabela de nomenclatura, as regras passarão a ser as seguintes. As convenções seguradoras e subsistemas são livres de disponibilizar, de entre os 786 atos de medicina dentária que a profissão agora identifica, de forma expressa, aqueles que consideram mais adequados nas suas estratégias comerciais. Ao médico dentista assiste o dever de informar o doente, atendendo ao seu juízo clínico, das opções de tratamento que consideramos mais indicadas para cada caso em concreto. Ao doente, devidamente informado, cabe o direito de decidir. Caso o plano segurador ou outro preveja a opção ou opções propostas ao doente, cabe-nos proceder em conformidade no âmbito daquilo que cada um acordou individualmente e de livre vontade com a seguradora ou convenção. Os atos publicitados como gratuitos, não comparticipados por planos de saúde ou pelo doente, ou pelos dois, à luz da tabela de nomenclatura, serão considerados não cobertos. Caso não esteja prevista a opção de tratamento, cabe ao médico dentista informar e propor os honorários para os tratamentos não previstos. Ao doente, devidamente informado, decidir. A tabela de nomenclatura visa tudo isto, caros colegas, que o direito sagrado do doente de conhecer todas as opções de tratamento por parte do seu médico dentista não seja colocado em causa por lógicas redutoras, supostamente simplificadoras, que mais não pretendem que visar lucro com total ganância, confundindo o doente e limitá-lo neste seu direito. Cabe a todos, por determinação da Ordem dos Médicos Dentistas, médicos dentistas, entidades reguladoras, seguradoras, subsistemas, sistemas informáticos, doentes, durante o próximo ano de 2012, implementar a nomenclatura da Ordem dos Médicos Dentistas, sempre que o prestador seja um médico dentista. A lei a tal obriga, que se cumpra a lei. Para este efeito, a Ordem levará a cabo, até ao final do próximo ano, uma campanha pública informativa dos direitos e deveres decorrentes da adoção obrigatória da nomenclatura Ordem dos Médicos Dentistas. Uma nomenclatura feita por médicos dentistas, para médicos dentistas, mas ao serviço dos doentes. Pela valorização da qualidade, pela justificação dos honorários cobrados, para que não haja equívocos, por uma questão de transparência, pela valorização do trabalho, da qualificação, da capacidade de cada um.
da responsabilização nossa e dos doentes e de todos os envolvidos, pela ética profissional, para todos falarmos a mesma linguagem. É por tudo isto que apresentamos e fizemos publicar em Diário da República a tabela da OMD, a nomenclatura OMD, para ser obrigatoriamente adotada no âmbito do exercício da medicina dentária. Senhor Secretário de Estado, permita-me, para terminar, que me dirija assim em especial. Como disse, há ainda muito a fazer no campo da regulação. Temos consciência que neste empreendimento todos somos necessários, atacando esta tarefa sem preconceitos, sejam eles ideológicos ou quaisquer outros, apostados em tornar a saúde em Portugal um setor em que todos os portugueses possam encontrar respostas adequadas e de qualidade. Avançamos publicamente com ideias e propostas. Sempre que somos chamados a contribuir, estivemos e estaremos presentes. Queremos, chegada a hora, para outros patamares de discussão e envolvimento interinstitucional. Temos outras propostas concretas que iremos apresentar ao Governo. Pode contar connosco. Nós, médicos dentistas, iremos contar consigo, já o conhecemos há muito tempo, com o seu peso político, com a sua determinação, com o seu espírito de missão. Caros colegas, no ano passado terminei a minha intervenção pedindo que nos deixassem continuar a ser aquilo que somos, médicos dentistas. Este ano termino com a garantia que está a ser trilhado um caminho porque somos exigentes com a nossa profissão. Um caminho difícil, mas que nos permitirá sermos ainda melhores médicos dentistas. Muito obrigado. Por último, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Dr. Fernando Leal da Costa. Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, restantes membros da direção e da organização do Congresso, Sr. Presidente da entidade reguladora, Dr. Luís Portela, restantes entidades e dirigentes do Ministério da Saúde, uma palavra especial para o Dr. Rui Calado, Chief Dental Officer, um cumprimento também muito especial à doutora Clara Carneiro, a quem peço que transmita os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da República e, seguindo as palavras do professor Jorge Simões, diria quase que estamos em condições de fazer uma associação de antigos alunos, qualquer coisa desse género. Caros convidados estrangeiros, caros colegas médicos dentistas, minhas senhoras e meus senhores, é verdade, como disse o Sr. Bastonário, que muitas vezes temos as luzes do Ministério da Saúde acesas até tarde, mas estejam tranquilos que é mesmo porque precisamos delas, não é por desperdício energético. É este o primeiro congresso de ordem a que venho e faço com muito prazer. Há 20 anos que esta ordem se reúne, é uma ordem jovem, cheia de médicos muito jovens, ainda bem. Ouvi com atenção as palavras do Sr. Bastonário, bem como os intervenientes anteriores, e fico mais uma vez seguro, certo, da importância desta ordem e da vossa vontade de continuar a trabalhar pelo melhor da saúde em Portugal. O vosso impacto internacional, que é seguramente muito devido ao vosso bastonário, é, acima de tudo, também devida a vós, médicos dentistas portugueses. São da melhor qualidade e, infelizmente, aqueles que têm procurado outras paragens, infelizmente pela nossa incapacidade, quer de oferecer trabalho para todos, quer muitas vezes de termos sido suficientemente ponderados na nossa capacidade formativa, a verdade resulta que todos aqueles que têm procurado outras terras têm sido reconhecidos e são seguramente dos melhores profissionais que nesses países exercem, e estou a falar de países, muitos deles,
com sistemas de saúde muitíssimo evoluídos. Nós sabemos, como já disse o Sr. Presidente da entidade reguladora, quão importante é a regulação para vós, e sobre esta matéria não quero deixar também de, em nome do Estado português, vos agradecer o empenhamento que todos têm tido no mais alto nível de qualidade, que é aquilo que os nossos cidadãos precisam. Temos um plano de saúde oral e posso dizer-vos que foi decidido que iremos manter a mesma verba que mantivemos no ano passado para os programas de saúde oral, em particular para o cheque dentista, o que é, considerando as dificuldades orçamentais que são de todos vós conhecidas, um esforço acrescido para o Ministério da Saúde e para o povo português, mas que é também um sinal de reconhecimento pelo vosso trabalho nesta matéria. Com o nosso chefe dentário, temos um conjunto de iniciativas a desenvolver, muitas das quais, sabemos nós, partiram da vossa própria iniciativa, e vamos com muita atenção não só seguir a auditoria que vós próprios pediram sobre o programa, como também tentar alargá-lo para outros campos, nomeadamente na prevenção do cancro oral, que merece uma atenção especial. É conhecida a importância sistémica da saúde oral, não tanto na fisiologia humana, mas sobretudo na sociedade, e é a nossa intenção encarar a saúde oral, como de resto foi recentemente dito na reunião das Nações Unidas que decorreu em outubro e que especificamente se dedicou às doenças crónicas, e onde o Sr. Bastonário teve também a ocasião de estar. Acompanhamos a lógica e a ideia de que os problemas de saúde oral devem ter um acompanhamento que até agora tem sido reservado apenas a outras patologias crónicas, mais que não seja pela sua importância sistémica, repito, quer no contexto da fisiologia humana, quer no contexto da sociedade. Eu quero repetir mais uma vez um agradecimento do Estado, e se me permitem falar em nome do povo português, à organização, à Ordem dos Médicos Dentistas e à vossa organização e a todo o trabalho dos médicos dentistas, e não queria terminar sem vos deixar algumas palavras que me parecem importantes no contexto atual. Hoje é um dia muito importante para Portugal, como se todos os dias em que trabalhamos não o fossem, mas hoje é um dia importante, como sabem, está agora mesmo a terminar a discussão e a votação do Orçamento de Estado para 2012. É um orçamento de grande sacrifício, todos nós sabemos. Vamos todos ter que fazer muitíssimo para conseguir, em 2013 e 2014, regressar a condições mais favoráveis. Há condicionalismos que todos vós sabem que não dependem apenas de nós. Há muitos condicionalismos, alguns dos quais, infelizmente, em deterioração rápida, que vão tornando cada vez mais difícil a nossa missão e que vão exigindo a Portugal cada vez mais um conjunto de sacrifícios que estou certo que vamos ser capazes de ultrapassar. Temos uma grande convicção na capacidade dos portugueses e, obviamente, na sua capacidade de trabalho e na qualidade do seu trabalho. Sabemos que, em particular, organizações profissionais como a dos médicos dentistas e os médicos dentistas em geral, dado o contexto eminentemente de organização privada em que prestam cuidados, estão particularmente vulneráveis a crises económicas. Temos a consciência disso. E, por isso mesmo, precisamos muito da vossa capacidade de sacrifício. Precisamos também muito do vosso apoio na continuidade do trabalho que já aqui tem sido mencionado. Mas há uma coisa que eu gostaria que ficasse clara no vosso espírito e dos portugueses. Nós não nos deixaremos deter por quem nos quiser bloquear, nem por argumentos de natureza estritamente ideológica, que não tenham outra sustentação, que pretendam confundir os cidadãos e impedir o avanço das reformas que são necessárias, eu diria mesmo, imprescindíveis. A nossa vontade de melhorar é inabalável. Eu estou absolutamente certo que, com o vosso apoio e com o nosso trabalho, vamos ser capazes de ultrapassar
todas as dificuldades que temos. Estou grato pelo esforço de definição de uma nomenclatura que esta Ordem fez e que representa qualquer coisa que para nós, Governo, é muito grata e que é um esforço de transparência. Nós, tal como foi dito há pouco pelo Sr. Bastonário, da mesma forma que Vossas Excelências estão preocupados em que os portugueses mereçam a confiança, a vossa confiança e que sejam também merecedores da confiança nos vossos clientes, de igual forma eu vos digo, nós esperamos e temos a preocupação de também, com todo o nosso trabalho, merecer a vossa confiança. Mas estejam absolutamente certos que na nossa relação enquanto Ministério e com os profissionais, nós iremos sempre e acima de tudo falar verdade convosco, da mesma forma que esperemos que falem sempre verdade connosco. Sei que posso contar convosco, sei que este Congresso vai ser mais uma vez um êxito e estou absolutamente convicto que nos próximos anos haverá sempre um crescimento sustentado da vossa prática médica dentária cada vez melhor e com maior qualidade. É para isso que esta Ordem está a trabalhar e é por isso que esta Ordem é para nós, como todas as ordens de profissões da saúde, uma ordem importante e determinou apenas o calendário que fosse este, de facto, o primeiro Congresso de Ordem Profissional da Saúde a que viemos. O Sr. Ministro não pôde estar presente pelas razões que são públicas, uma vez que está defendendo o Orçamento do Estado na sede própria, que é o Parlamento, mas fiquem cientes de que estas palavras que aqui vos transmiti seriam exatamente as mesmas que o Sr. Ministro transmitiria. Muito obrigado pela vossa atenção. Em nome do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, dou por encerrada esta sessão solene de abertura do 20º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. Muito obrigada pela vossa presença. Continuação de bom Congresso.